presidente americano Donald Trump admitiu hoje sobre o que ele realmente conversou com Vladimir Zelensky no Vaticano. E agora, com base em sua nova retórica, parece que Trump já está mais satisfeito com Vladimir Zelensky e absolutamente decepcionado com Vladimir Putin. E o interessante é que, em uma entrevista bem curta, Trump disse isso 2 vezes, que está decepcionado com Putin e ainda não tem certeza se ele realmente quer o fim da guerra. Neste episódio, vamos discutir as principais declarações de Donald Trump. Lá também falaremos sobre a Crimeia, sobre o que Trump quer do ditador Putin e, claro, sobre a nova postura de Donald Trump em relação a Vladimir Zelensky. Mas o que é interessante após essa entrevista? Depois das declarações de Donald Trump de que, se não for firmado um acordo de cessar-fogo nas próximas 2 semanas, então ele vai aparecer e dizer sua verdadeira opinião sobre o ditador Putin e anunciar o que ele vai fazer a seguir. O interessante é que Trump declara que agora não há mais jogos, que agora tudo é sério. Mas, paralelamente a isso, sai Sergei Lavrov, que é o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e apresenta suas exigências à Ucrânia para que o processo de paz e as negociações de paz possam começar. As exigências já incluem questões sobre a Crimeia, a usina nuclear de Zaporizhia, o armamento para a Ucrânia, a entrada na OTAN e várias outras demandas distintas. É interessante que o Kremlin, ao mesmo tempo, declare estar pronto para negociações apesar disso. E a minha sensação é que Putin simplesmente entendeu em que ponto pressionar Donald Trump para que ele seja mais leal a eles. Isso é simplesmente dizer que estamos prontos para tudo, mas aqui está a lista das nossas exigências. É interessante que, na véspera, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, explicou por que os Estados Unidos da América não impõem mais sanções contra a Rússia. Ele disse: "Nós não as impusemos porque tínhamos muita esperança de que a Rússia, afinal, aceitasse um diálogo adequado." Bem, e depois disso, Vladimir Zelensky declarou que a Rússia retomou atividades ofensivas na linha de frente e está simplesmente tentando enganar o mundo inteiro. Em primeiro lugar, evidentemente, Donald Trump. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 28 de abril. Vamos falar sobre tudo em sequência. Então, o presidente americano Donald Trump fez o primeiro comentário tão detalhado após o encontro com Zelensky em Roma. Aqui é uma pérola atrás da outra, mas o importante é que se observa uma certa mudança na retórica. Primeiro, vou, apresentar algumas conclusões que podem ser tiradas das declarações de Donald Trump. E depois vou citar as respostas completas. Aqui vou citar para você na íntegra tudo o que Donald Trump declarou hoje. Mas se fizermos um breve resumo primeiro do discurso dele, então, segundo Donald Trump, o encontro com Zelensky foi bom, excelente e bonito. Isso é literalmente. Trump está muito decepcionado com Putin. Durante uma breve entrevista, ele repetiu isso 2 vezes. Zelensky, como diz Trump, está fazendo um bom trabalho. Lembro que há apenas 2 semanas, segundo Trump, Zelensky estava fazendo um mau trabalho e seguindo na direção errada. Zelensky disse que precisa de mais armas, mas ele diz isso há 3 anos. Vamos ver o que a Rússia vai fazer. Bem, como se diz, Trump, claro, poderia nem ter mencionado isso. Mas isso, ao que me parece, é uma dica para o ditador Putin de que a opção de fornecimento de armas ainda está na mesa. E aqui temos um momento interessante. Vou fazer um pequeno desvio lírico, porque na véspera, Denis Shmyhal, que é o primeiro-ministro da Ucrânia, declarou que estão em negociações com os Estados Unidos da América sobre um acordo relacionado a metais de terras raras. Foi alcançado um ponto muito importante, que consiste no fato de que todas aquelas dívidas, como Donald Trump chama, da Ucrânia perante os Estados Unidos da América, não serão consideradas neste acordo. Ou seja, neste acordo, qualquer pagamento de ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia será contabilizado a partir do momento da assinatura deste acordo. Tudo o que foi antes fica completamente fora do escopo. E esse é um momento importante. Assim, se concluirmos que os americanos concordaram que a ajuda anterior à assinatura do acordo está fora do escopo. Então, por que deixar um ponto no acordo dizendo que qualquer ajuda futura deve ser paga? Por isso, não excluo que essa opção de fornecimento de armas, a proposta dos Estados Unidos da América, ainda está em discussão. Trump menciona novamente que, se querem a Crimeia, devem responsabilizar Obama e Biden, algo que já repetiu diversas vezes. Depois, Trump declara que não gostaria de fazer nada contra a Rússia, mas temos muitos pontos fortes e somos respeitados. Os preços dos ovos estão caindo. Depois, Trump declara que há um prazo de 2 semanas, pode ser menos ou mais. Novamente, surge um prazo após o qual Trump revelará sua real postura em relação a Putin.
Depois, Trump declara que o relacionamento com Zelensky nunca foi ruim. No Salão Oval, houve, como ele diz, uma pequena discussão. Ele diz que, apesar de um pequeno desentendimento, nunca teve um relacionamento ruim com Zelensky. Trump diz que as tropas russas não são muito destacadas, mas são muito numerosas. E isso é interessante, porque é a primeira vez que Trump faz uma avaliação das Forças Armadas da Federação Russa, quando ele diz que elas não são muito destacadas. Nisso, pode-se considerar uma certa insinuação. Depois, Trump diz que Zelensky ficou mais calmo, ele entende completamente o quadro. E vamos ver o que acontece, repete Donald Trump 4 vezes. Bem, agora vou traduzir para vocês as citações completas. Aqui está o diálogo completo do jornalista com Donald Trump. Primeiro, o jornalista perguntará sobre o encontro, a resposta de Trump e seu recado para Putin após a reunião com Zelensky. Como foi a reunião, Trump? O encontro foi bom. Veremos o que ocorre nos próximos dias. Estou muito decepcionado com o lançamento de mísseis russos. O caminho à frente será difícil. Tivemos um bom encontro, foi um ótimo encontro, foi um encontro bonito, posso te dizer. Esse é o gabinete mais bonito, quero dizer, a Basílica de São Pedro, onde eles se encontraram, que eu já vi na vida. Uma cena bonita. Zelensky foi muito, sabe, que ele quer fazer algo bom para o seu país. Acho que ele está fazendo um bom trabalho e trabalha muito duro. O jornalista pergunta: e o que Zelensky disse para você, Trump? Ele disse que precisa de mais armas. Ele fala isso já faz 3 anos, ele precisa de mais armas. E vamos ver o que acontece. Eu quero ver o que vai acontecer em relação à Rússia, porque a Rússia... Fiquei surpreso e decepcionado, muito decepcionado, que eles bombardearam esses lugares depois de termos discutido tudo. Jornalista: você vai falar com Putin de novo? Trump: sim. O jornalista pergunta se Zelensky falou sobre a Crimeia. Trump responde: sim, falou, muito brevemente. Mas quem entregou a Crimeia foi Barack Hussein, Obama e Biden, há 11 ou 12 anos. Isso foi há muito tempo. Eu não sei como você pode levantar a questão da Crimeia, quando isso aconteceu há tanto tempo. Ninguém questionou isso por 12 anos. E agora estão questionando. Eu disse a eles: vocês deveriam ir até Obama. Perguntem a ele por que eles entregaram. Eles entregaram sem um único tiro. O jornalista questiona se Zelensky está disposto a ceder a Crimeia. Trump responde: eu acho que sim. Esta é a guerra de Biden. O que você quer que Putin faça? Pergunta o jornalista. Trump responde: eu quero que ele pare de atirar. Sentou-se à mesa de negociações e fechou um acordo. Nós temos os contornos de um acordo, eu acho. Eu quero concluí-lo e acabar com isso. Apenas voltar à vida. Quais ações você planeja tomar contra a Rússia? Trump: eu posso fazer muitas coisas. Eu preferia não ter que fazer isso, mas nós temos muitos pontos fortes. Sabe, nós construímos os Estados Unidos da América. Acho que agora somos mais respeitados como país do que nunca. Acabaram-se os jogos, os preços dos alimentos e dos ovos estão em queda. Não está claro por que esse acréscimo foi feito, mas aparentemente essa é a avaliação de Trump sobre o quanto os Estados Unidos da América melhoraram. Em seguida, perguntam a Trump se ele confia em Putin. Trump responde: eu vou te dizer em 2 semanas. Ou seja, em 2 semanas ele vai responder se confia ou não em Putin. Jornalista: você pode especificar mais claramente, Trump? 2 semanas ou menos, ou um pouco mais? Eles estão perdendo de 3 a 4 mil pessoas por semana. São perdas muito grandes. Como está o seu relacionamento com Zelensky agora? Melhor do que depois do Salão Oval. Eles nunca foram ruins, responde Donald Trump. Tivemos uma pequena discussão porque eu não concordei com algumas coisas que ele disse. E tudo isso foi gravado, mas não me importo. Mas tivemos uma discussão. Mas olha, ele está em uma situação difícil, uma situação muito difícil. Ele está lutando contra um exército muito maior, muito maior. E essas tropas russas não eram muito destacadas. Tudo se mostrou muito mais difícil do que os russos imaginavam. Mas o que ajudou os ucranianos foi que demos a eles ajuda de 350 bilhões de dólares. Na verdade, lembro que foi cerca de 100 bilhões. Em seguida, Trump pergunta: você vê uma atitude diferente por parte de Zelensky? Trump responde: sim. Eu vejo que ele ficou mais calmo, acho que ele entende a situação e acho que ele quer fechar um acordo. Não sei se ele realmente quer fechar um acordo, mas acho que quer. Ou seja, como você pode ver, a retórica de Donald Trump está mudando um pouco. Isso é um bom sinal, porque ele começa a duvidar mais da sinceridade da Rússia, da sinceridade de Putin, e diz que, bem, aparentemente ainda vamos tentar. E agora tudo depende dos russos.
Em várias respostas foi mencionado que supostamente tudo está claro com Zelensky e a Ucrânia. Está claro o que eles querem, suas aspirações, seu trabalho, seus desejos e demandas. Mas com a Rússia ele diz: tenho perguntas, estou irritado e decepcionado com eles, vamos ver como vão agir. Dizem que ainda tenho cartas na manga que posso usar, mas por hora não gostaria, pois as negociações estão em curso. Sobre isso, lembro que recentemente Marco Rubio, um secretário dos Estados Unidos da América, e declarou que Washington quer entender o quanto a Ucrânia e a Rússia estão interessadas na paz. E por isso os americanos não impuseram sanções adicionais contra a Federação Russa. Citação: esperamos que esses esforços funcionem em nível diplomático. Esperamos que possamos aproximar essas duas partes uma da outra. Assim que você começa a fazer coisas desse tipo, quero dizer impor sanções, você está basicamente desistindo dessa tentativa. Você está se condenando a mais 2 anos de guerra e nós não queremos permitir isso. Marco Rubio afirma que os Estados Unidos da América são o único país que se comunica tanto com Kiev quanto com Moscou. E ninguém mais no mundo, exceto o presidente Donald Trump, pode alcançar sucesso nessa questão. Esta é uma responsabilidade séria e uma oportunidade crucial. E queremos ter certeza de que vamos levar tudo até o fim. Que não vamos desistir de algo que realmente pode funcionar e trazer a paz. Mas não queremos continuar gastando tempo com algo que não vai dar resultado. E além disso, Marco Rubio afirmou que durante todo o processo de paz, os Estados Unidos da América avaliaram se a Ucrânia e a Rússia realmente queriam alcançar a paz. Segundo ele, é crucial para Washington conhecer a proximidade entre as partes após 90 dias de esforços e trabalho realizado. Estamos tentando entender isso nesta semana. Existem motivos para otimismo, mas também para preocupação. Está tudo muito complicado. Se fosse fácil terminar esta guerra, já teria sido feito há tempos. Mas neste momento, a única pessoa que pode unir esses dois lados e acabar com a guerra é o presidente Donald Trump. Mas logo depois disso, os funcionários russos dão a entender que não estão tão de acordo assim com as condições de Donald Trump. Eles afirmam estar abertos a negociações, mas apresentam uma lista de exigências para a Ucrânia. Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou hoje que estão prontos para negociar. Eles estão esperando que Kiev, na verdade, peça ao Kremlin: vamos, por favor, sentar à mesa de negociações. Depois disso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou uma entrevista de Lavrov a um dos jornais brasileiros. Dessa entrevista, pode-se destacar a lista de condições que o Kremlin impõe para sentar à mesa de negociações com a Ucrânia. E agora vou citar para vocês apenas alguns pontos que Lavrov menciona. Exigências para a Ucrânia. Primeiro, não adesão de Kiev à OTAN com a confirmação de seu status neutro e não alinhado. Segundo, superação das consequências do governo formado como resultado do golpe de fevereiro. 2014, o regime neonazista em Kiev, incluindo suas ações para a erradicação legislativa e física de toda a língua russa, mídia, cultura, tradições e ortodoxia canônica. Caso não saiba, essas são citações de Lavrov. A terceira citação. O imperativo é o reconhecimento internacional da pertença russa da Crimeia, Sebastopol, das chamadas República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Kherson e Zaporozhye. Todas as obrigações de Kiev devem ser juridicamente fixadas, ter mecanismos de garantia e ter caráter perpétuo. As tarefas prioritárias são a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, o cancelamento de sanções, ações judiciais e mandados de prisão, além da devolução dos ativos russos congelados no Ocidente. Também buscaremos garantias confiáveis de segurança para a Federação Russa contra as ameaças criadas pelas atividades hostis da OTAN, da União Europeia e de seus Estados-membros individuais em nossas fronteiras ocidentais. Como vocês podem entender, absolutamente nenhum progresso é visível. Ou seja, Lavrov está expressando exatamente todas aquelas exigências que o Kremlin provavelmente já apresentava no início da guerra em grande escala. Ou seja, nada mudou. Nem a entrada na OTAN, nem a transferência de 4 regiões, mais a Crimeia para a Federação Russa, incluindo até territórios que nunca foram ocupados. Desnazificação, desmilitarização, garantias de segurança para a Rússia, porque, ao que parece, a OTAN ainda representa uma ameaça para a Federação Russa, e assim por diante, e assim por diante. Além disso, é preciso fazer algo, como ele diz, com o extermínio de tudo que é russo na Ucrânia: língua, mídia, cultura, tradições, ortodoxia canônica. E além disso, fazer algo, como ele diz, com o regime neonazista em Kiev. Ou seja, mais uma vez, não há nenhum progresso. Eu fico me perguntando,
Para onde foram 90 dias de esforços de Steve Witkoff durante os encontros com o ditador Putin? Isso é absolutamente incompreensível, nada mudou. Por isso aqui, como se diz, a saída de Donald Trump com declarações: se Trump já está dizendo que está claro o que a Ucrânia quer, agora as perguntas são para a Rússia. A Rússia está te dizendo claramente: não ligamos para todos os seus esforços de paz. Absolutamente não ligamos. Witkoff veio nos visitar. Dmitriev foi para Washington. Você está tentando parar a guerra de alguma forma? Lavrov afirmou recentemente que ninguém planeja transferir a usina nuclear de Zaporizhia e que ela está em boas mãos. Portanto, evidentemente, não a devolveremos para a Ucrânia. Mas, de fato, essas declarações de Lavrov anulam completamente todos os esforços de paz de Donald Trump. Aqui está, absolutamente anulados. E quando Rubio diz: nós não impusemos sanções para descobrir se a Rússia está pronta para a paz, não está pronta. A Rússia, por meio de Lavrov, apresentou a mesma lista de exigências para a Ucrânia que já havia sido anunciada no início da fase em grande escala da guerra. Bem, e então, depois de tudo isso? Zelensky então declarou que os encontros no Vaticano e em Roma, em 26 de abril, confirmaram que os parceiros da Ucrânia entendem o que realmente está acontecendo. Como declarou Zelensky após a Páscoa, as tropas russas retomaram sua atividade ofensiva habitual. A Rússia está tentando enganar o mundo e prolongar a guerra. Segundo Zelensky, os encontros no Vaticano e em Roma confirmaram que os parceiros da Ucrânia entendem o que está acontecendo. A seguir, uma citação: mantemos nossas posições fortes para que haja todas as oportunidades para uma diplomacia correta. Os russos afirmam estar dispostos a aceitar as propostas americanas, mas ainda não há sinais de que o exército russo esteja se preparando para um cessar-fogo genuíno. Zelensky notou que os russos tentam avançar apesar de grandes perdas. Citação: cada dia de tais combates na linha de frente prova de forma absolutamente óbvia que a Rússia está realmente tentando enganar o mundo, enganar os Estados Unidos e outros, e prolongar ainda mais esta guerra. Sem pressão sobre a Rússia, não será possível fazê-los tomar todas as medidas necessárias para parar a guerra. E hoje eu gostei muito da declaração de um dos senadores americanos, que vocês sabem, disse isso diretamente. John Kennedy, senador republicano, que hoje afirmou diretamente, citação: eu não acho que as coisas vão melhorar até que deixemos claro para Putin que estamos prontos para transformar ele e seu país em comida para peixes. Em seguida, Kennedy esclarece que não se refere a uma guerra nuclear, mas a medidas econômicas rigorosas. Segundo ele, Putin engana Donald Trump a cada passo, quebrou todas as suas promessas e demonstrou um desrespeito aberto ao presidente americano. A seguir, citação: eu acho que Putin acredita que a América pegou um trem-bala para a cidade dos tolos. Ele acha que temos medo dele, e ele vai continuar agindo assim até perceber que terá que pagar muito caro por suas ações. Bom, e daí? O senador Kennedy sugeriu pressionar ainda mais a economia da Rússia, principalmente interrompendo completamente as vendas de petróleo russo. Isso sim é construtivo, isso sim é uma posição bastante clara. Gostaria que todas essas palavras fossem agora pronunciadas por Donald Trump. E então ficará claro que Trump realmente entende que Putin está enganando-o, iludindo-o, considera-o um completo fraco. Porque veja, 90 dias de tentativas de resolver de alguma forma essa guerra, depois desses 90 dias, Lavrov aparece e diz exatamente o que foi dito no início da guerra em grande escala. Ou seja, nenhum esforço de Trump e sua equipe ajudou. Deixo reticências aqui, amigos. Escrevam sua opinião e conclusões nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem o sino e deixem o like. Já anuncio o próximo episódio. No próximo episódio, vamos discutir com vocês o plano B, que a Ucrânia e os parceiros europeus já prepararam. No caso de, se Trump, simplesmente sair dessas negociações e não quiser admitir que Putin o enganou. Lá tem uma informação interessante, e os europeus assumiram uma posição bastante firme, que vai beneficiar a Ucrânia. Isso fica para o próximo episódio, amigos. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Ou você pode se tornar um patrocinador deste canal na plataforma, clicando no botão patrocinar abaixo deste vídeo. Ou use o código Quick Response na sua tela. Esta plataforma é a maneira mais simples e conveniente de apoiar o trabalho deste canal. É isso, cuidem-se, tchau!